Em sua história, a humanidade construiu uma variedade impressionante de veículos, navios e, mais recentemente, até aviões e ônibus espaciais. Muitos desses desenvolvimentos trouxeram um novo padrão ao mundo tecnológico, mas muitas dessas estruturas foram substituídas e esquecidas pelo público. Acontece então que restos de veículos e aeronaves especiais podem ser encontrados em vários lugares do planeta, ora se desintegrando aos poucos e ora destino de aventureiros da região. Os 10 exemplos a seguir são exemplares dos veículos mais incríveis, mais esquecidos que realmente existiram. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Ônibus espacial abandonado. Os ônibus espaciais da NASA são icônicos e, embora os espécimes reais estejam agora em museus dos Estados Unidos e alguns ainda estejam sendo desativados para uso, 6 réplicas foram criadas para demonstrá-los ao mundo. Uma dessas cópias destinava-se aos visitantes a entrar e ver o funcionamento interno dessas obras especiais. Especificamente, este modelo estava em um parque de diversões na ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá. Infelizmente, o parque foi vítima da crise financeira de 2008 e teve que fechar as portas. O ônibus espacial ainda pode ser encontrado no antigo local hoje. Exploradores urbanos são vistos repetidamente olhando para o ônibus espacial e tirando fotos do funcionamento interno. Não foi esclarecido se e como a réplica será vista novamente em um ambiente mais amigável. Então, pode acontecer que em algum momento seja esquecido para sempre. Carro funerário com 18 janelas. Carros funerários geralmente não são o tipo de carro que você gostaria de ver mais de perto. Talvez uma exceção seja feita para esta versão de um carro funerário. Baseado no modelo original de Buick Roadmaster de 1947, o veículo apareceu há alguns anos com fotos nas redes sociais. De acordo com o usuário que primeiro distribuiu as fotos, o carro lenta, mas seguramente caiu em mau estado em um campo remoto em algum lugar da Grécia. Mas o que o torna o veículo tão especial é o visual. O carro foi completamente alterado e tem, entre outras coisas, 18 janelas individuais que são embutidas nas laterais e no teto. Além disso, foi restaurado e aparentemente adaptado ao visual da era do foguete e, portanto, também poderia ser reproduzido em um filme dos anos 70. Nesse ínterim, o carro também foi salvo, foi comprado e agora será restaurado nos próximos anos. Bunkers sobre rodas. Não deveria ser uma surpresa que você ainda possa encontrar um ou outro tesouro da Guerra Fria nas instalações de uma academia militar russa. As fotos da MAZ-543, uma fortaleza em movimento, são especiais mesmo para essas condições. Na verdade, é um bunker sobre rodas fortemente protegido que provavelmente foi construído no chassi de um caminhão russo. Uma caixa grossa e ausência total de janelas, o veículo realmente parece um bunker, simplesmente amarrado a um caminhão. Acredita-se que os veículos fossem usados para controlar postos de controles militares. Desde que a guerra facilitou a destruição de veículos de patrulha simples, os veículos em bunker têm sido uma forma de manter o controle de uma área, mesmo que ofereçam muito pouco conforto aos ocupantes. Hovercrafts de passageiros. Não faz muito tempo que a ideia dos hovercrafts era onipresente. Eles foram descritos como a mais nova tecnologia no mar. O hovercraft não apenas oferecia uma maneira de se mover através da água de forma relativamente econômica, mas também era usado como balsa em alguns experimentos ativos. O problema é que a tecnologia atingiu rapidamente seus limites. Em comparação com as balsas modernas, elas estão em desvantagem e não podem ser usadas nas proximidades de áreas residenciais. Hoje, o Princess Margaret e o Princess Anne, 2 dos últimos hovercrafts para a travessia do Canal da Mancha, encontram-se na costa de Southampton e estão quase esquecidos. No entanto, existem planos para reviver memórias desta técnica. Com acionamentos elétricos e energia nova, eles não devem apenas ficar mais silenciosos, mas também devem ser capazes de enfrentar a concorrência em termos de eficiência novamente. O maior navio de concreto de todos os tempos. O Gutian era um cargueiro chinês que deveria bater um recorde, como o maior navio de concreto de todos os tempos. Deveria garantir o transporte seguro de mercadorias. A ideia de usar concreto em vez de aço ou madeira não é nova,
mas rapidamente se tornou impraticável. O Gutian também ficou preso no leito de um rio logo após sua viagem inaugural. O naufrágio, em torno do qual toda uma cidade se desenvolveu, rapidamente se tornou uma atração para os turistas. O problema: um navio de concreto não se decompõe. É imune às intempéries e permaneceu indestrutível no meio da cidade. Entretanto, foi gradualmente destruído e hoje, apenas algumas placas lembram esta relíquia especial e a ideia de que os navios também poderiam ser construídos em concreto. Estranho RV de 1962. O Shamrock Away ganhou uma reputação lendária nos Estados Unidos. Trata-se de uma motorhome self-made, um projeto de um casal dos Estados Unidos que usava duas grandes peruas Buick. Ele ainda pode ser visto hoje em muitas fotos e a fase de construção em particular inspira aquaristas de todo o mundo. As extensas reformas significaram que, à primeira vista, o carro realmente parecia como se dois carros estivessem simplesmente batendo um contra o outro. E por dentro, você poderia se espalhar confortavelmente e passar as noites. Depois que o casal viajou por vários países com seu motorhome, o rastro desta obra especial se perdeu antes de ser recentemente redescoberto em um ferro velho e comprado por um aquarista. Ainda não se sabe se ele planeja reformar o carro e colocá-lo à disposição do público. Ekranoplan. Um dos muitos desenvolvimentos da Guerra Fria é algo que é difícil de descrever como um avião, um navio ou mesmo um monstro marinho. Estamos falando sobre o chamado Ekranoplan. Esta é uma aeronave que pode voar em altitudes particularmente baixas e, portanto, pode usar os efeitos da física. Os soviéticos construíram vários protótipos desse tipo, mas eles se perderam na turbulência após a Guerra da União Soviética. Agora, um dos Ekranoplans foi resgatado de um lago. Durante anos, a coisa ficou no Mar Cáspio e foi confundida pelos habitantes locais como um monstro marinho. Na tentativa de reviver a tecnologia, os russos já recuperaram a aeronave. Eles estão planejando uma nova abordagem com a qual, entre outras coisas, usarão as águas do cada vez mais competitivo Mar Ártico. O barco voador H-4 Hercules. Howard Hughes é considerado um pioneiro da aviação americana e foi parcialmente responsável pelo desenvolvimento da indústria aeronáutica em passos tão grandes nas décadas de 1940 e 1950. Além de muitos projetos bem-sucedidos, houve, é claro, uma série de fracassos, alguns dos quais ainda hoje gozam de um fator de culto. Um exemplo disso é o H-4 Hercules, uma aeronave que não só podia pousar na água, mas também tinha dimensões gigantescas e, entre outras coisas, 8 hélices. Foi originalmente concebido para ser construído para os militares, mas em testes práticos acabou por ser quase totalmente inútil. Ele estava tendo problemas para decolar. Mesmo assim, o barco voador foi um marco no desenvolvimento da aviação e agora pode, quase esquecido, ser visto no Museu da Aviação dos Estados Unidos. O SS Aquarama. Originalmente, o SS Aquarama foi construído como um transporte de tropas para os Estados Unidos. Mais tarde, seria um navio de cruzeiro muito especial e o maior que já navegou nos grandes lagos dos Estados Unidos. O navio esteve em movimento entre 1956 e 1962, promovendo férias acessíveis e viagens inesquecíveis entre Detroit e Cleveland, onde os passageiros puderam sentir-se como verdadeiros hóspedes de um cruzeiro. Infelizmente, o custo era muito alto entre 1962 e 1994. Ele desapareceu completamente antes de ser convertido em um navio cassino. Infelizmente, ele foi descartado mais tarde e uma parte significativa da história do turismo e do transporte americano desapareceu. Casa flutuante canadense. Uma casa flutuante na costa irlandesa é um pouco curiosa, já que poucas pessoas confiam na conexão entre a vida e as viagens no navio. Fica ainda mais estranho quando se descobre que o navio aparentemente fez todo o caminho através do oceano, ou seja, do Canadá até a costa irlandesa. Isso só pode ser explicado se você olhar mais de perto o navio e a curiosa história por trás de sua criação. Devido aos materiais usados e aos painéis solares embutidos, o barco é capaz de se mover de forma totalmente independente através do oceano. É um projeto de um ativista ambiental canadense e provavelmente queria fornecer abrigo para os desabrigados dessa forma, antes que o navio se soltasse e começasse sua interessante jornada através do oceano apenas para ser levado pela costa irlandesa.
Batmóvel na floresta. O Batmóvel sempre foi um veículo fascinante para os fãs da popular série de quadrinhos e filmes, mesmo que sua aparência tenha mudado ao longo dos anos. O clássico, em particular, muitas vezes foi recriado nas últimas décadas. Agora, a planta de um Batmóvel como essa apareceu em uma floresta e permitiu que um outro fã esperasse ansiosamente por novidades. A história foi tirada de um tópico de Reddit e, infelizmente, nenhuma história adicional foi fornecida sobre onde o Batmóvel está na floresta ou por que está em tão más condições. Então, pode ser que o sonho de muitos fãs do Batman esteja esperando em uma floresta em algum lugar para ser coletado e restaurado. Essa foi uma pequena seleção de companheiros mais ou menos emocionantes e interessantes que haviam sido esquecidos por muito tempo e agora estão comemorando parcialmente seu retorno. Você se lembra ou talvez conheça um lugar onde um ou outro tesouro possa ser encontrado? Conte pra gente nos comentários e se inscreva em nosso canal.